Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Educa Floripa, que já está no ar. No programa de hoje, a gente vai apresentar uma matéria especial sobre Libras para todas as turmas. A gente gravou essa matéria lá na Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso. Também no quadro é o seguinte, vamos para o episódio 12 da série Construindo a Educação. E hoje eu tenho o prazer de falar aqui com o Eduardo Tasca, que está aqui comigo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Duran? Tudo certo. O Eduardo, que é auxiliar de sala lá do NEM Lauzimar Maria Laus, que fica no Rio Vermelho, é isso? Isso mesmo. Maravilha. Você já está há um tempo nessa unidade? Já estou... Nessa unidade eu estou há 2 anos. Né? Eu cheguei lá em 2021 e estou na rede desde 2013. Fiquei por 9 anos numa unidade e agora estou lá no bairro do Rio Vermelho. Maravilha. Bom, a gente está vendo aqui nas imagens que o Eduardo ele trouxe aqui uns livros, daqui a pouquinho a gente vai contar o porquê que esses livros estão em exposição. Mas, Eduardo, a primeira pergunta é a seguinte, o que vem primeiro na tua vida? O contador de histórias ou o ator de teatro? Então, o que vem primeiro na minha vida é o professor. Professor. É o professor de educação infantil. Depois veio, né, primeiro... é o professor, veio o ator e agora também o contador de histórias, né? Então, os três se ligam, mas o que eu sou mesmo é um professor de educação infantil, então. E você usa aí o teatro, né? E a contação de histórias para trazer informação para a criança. Isso, nas unidades de educação infantil e das escolas básicas também eu faço contação de histórias. Mas o teatro surgiu como aí na tua vida? O teatro surgiu quando eu tinha 12 anos, lá no Teatro Adolfo Melo, no Centro Histórico de São José, onde eu comecei lá. Belíssimo teatro, né? Muito lindo, né? Foi lá que eu comecei para perder a timidez, eu era muito tímido. E aí eu fui pro teatro e aí aconteceu a mágica, a magia, o encanto, né, pelos palcos e desde lá, desde os 12 anos, já estou quase 40 e nunca saí dos palcos. Muito bem. Teatro nas escolas, arte, educação, misturando tudo isso, sai o quê? Nossa, misturando tudo isso sai a coisa mais linda e o projeto mais lindo que eu venho desenvolvendo. O encantamento das crianças, trabalhar a imaginação deles, o lúdico, esses espetáculos que a gente vem fazendo já também há bastante tempo, né? E é gratificante, assim, trabalhar isso com os pequenos e acompanhar o resultado, né? E ver o resultado e depois receber os feedbacks das professoras, dos professores. Você estava falando agora há pouco que você é auxiliar de sala desde 2015, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é essa rotina do auxiliar de sala, né? Você tem bastante tempo nessa função, bastante experiência. Isso, eu trabalho desde 2015, eu me efetivei na rede em 2015, né? Como auxiliar de sala, no NEM Luiz Paulo, lá no bairro do Santinho, e depois, como eu falei anteriormente, eu estou agora no bairro do Rio Vermelho. Eu sou muito feliz com a minha função de auxiliar de sala. A gente é a parte primordial ali da sala, a gente está todos os dias com as crianças, a gente recebe essas crianças, a gente entrega para as famílias de novo, né? A gente é a referência deles, né? Então, ser auxiliar de sala é muito orgulho para mim, eu fico muito orgulhoso, assim, de ser auxiliar de sala e estar nessa função que eu me vejo para sempre. Além de receber né, os alunos ali no início do período, de entregar para os pais, né, ou o responsável, como é que é dentro da sala? Qual é a função, né, de vocês no dia a dia? Auxiliar o professor? Como é que funciona isso? Isso, a gente participa de todo o processo pedagógico da sala, assim, né? A gente fala que a gente tem uma docência compartilhada, então tudo que é planejado, registrado, né? A gente participa de todo esse processo também. E junto com o professor e com a professora, todos no caso, né? Somos uma equipe, né? Não existe um professor na sala, né? É uma dupla. Até 4 pessoas, né? Às vezes, né? Que tem um professor que substitui a professora regente, daí tem o professor de educação física, né? Ou a professora de educação física. Então, é uma equipe que junto a gente tem que desenvolver aquele trabalho para as crianças, né? Até 25 crianças, né? Depende de qual é o grupo que a gente atua. Esse ano eu atuo num grupo 5, 6, né? Que são 25 crianças. 25 crianças. Isso. Vou voltar um pouquinho para o teatro, né? Eu soube que existe um grupo de teatro formado por professores, é isso? É isso mesmo. Existe a Trupe da Alegria. Ela é um grupo que está há 12 anos já. Ele é um projeto do professor Diego de Medeiros, né? Que hoje ele é professor da UDESC. Então, ele existe desde 2010. A gente acabou de comemorar 12 anos agora com um evento bem lindo lá na UDESC também, que a gente fez. E ele surgiu através da ideia de estudar o mestrado dele, do Diego.
a convite de uma outra professora, Rosete Nair também, e começou, foi feita seleção, e aí foi criando os espetáculos, e a trupe hoje já tem 5 espetáculos. Eu faço parte da Trupe da Alegria desde 2015, né? Eu participei da montagem de 2 espetáculos, e agora a gente está finalizando, assim, o terceiro, que vai estrear, acredito que para 2023, ou agora no final do ano, a gente ainda não está incerto, assim, sabe? E a trupe é composta por professores da rede. Quantos são? Nossa, agora tu me pegou. Já, se eu te falar, passou quase 100, eu acho, né? Desde 2010, assim, porque o pessoal vai saindo, saem, né? Né? Tem outros projetos, né? E vão saindo, porque demanda muito tempo, né? E dedicação. A gente se encontra todas as terças-feiras, à noite. Então, a gente já trabalha, né? O dia todo, daí a gente se encontra nas terças à noite. As apresentações a gente faz sempre uma vez no mês. Então, no dia da hora, a atividade dos professores, a gente se desloca para as unidades, né? Para fazer as apresentações. E hoje, eu acho que hoje tem 23, 24 integrantes. A trupe, ela faz apresentações, então, nas escolas? Nas unidades de educação infantil da rede. Apenas na educação infantil. E as histórias são voltadas para esse público? Isso. A gente faz... a gente cria um espetáculo novo, né? A cada 2 anos. Depende do Diego, que é o diretor. Quando ele diz que não quer mais fazer aquele, daí a gente vai lá e começa. Vocês estão preparando um espetáculo novo. Dá para adiantar mais ou menos o que é? O que é a história? Posso falar só que é sobre planetas. Opa! É sobre planetas. Maravilha. É segredo, é segredo. Por enquanto é segredo. Depois ele pode puxar nossa orelha, né? Então. Tá bom, não é bom. Deixar não surpresa é bom. aí para as crianças, né? O Eduardo, a gente dá uma pausinha agora aqui no nosso Educa Floripa, porque eu quero chamar aqui a nossa matéria especial. Agora a gente vai trazer um exemplo prático de como a escola pode ser um ambiente impulsionador de relações mais inclusivas. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis tem ampliado o quadro de professores tradutores e professores de Libras. A equipe do Educa Floripa foi conhecer uma unidade onde todos os estudantes estão tendo aula de Libras. Vamos conferir. Mais do que falar sobre inclusão, é necessário ensiná-la na prática. E é isso que acontece na Escola Básica Municipal José Jacinto Machado, no bairro Serrinha, em Florianópolis. Ali, os 470 estudantes, dos anos iniciais aos anos finais, têm aula de Libras. De sala em sala, de turma em turma, o professor Tiago, que é surdo, inspira e ensina a linguagem que parte do coração. O meu trabalho como professor e essa experiência que eu tenho de ensino com os alunos na Prefeitura de Florianópolis, no passado a gente não tinha essa experiência. Esse projeto era só uma oficina que era oferecido em alguns lugares, né? Tinha a sala do AEE e essa proposta foi criada nas salas de aulas, dando aula do 1º ao 5º ano, do 9º ano do ensino fundamental, junto com os ouvintes e surdos. É uma proposta nova. E como é que ela acontece? Você visita todas as salas? Então, as salas de aulas é um desafio, porque são todos alunos ouvintes e eu sou o único surdo. Então, somos de mundos diferentes tentando se conectar. Os ouvintes, eles prestam atenção e veem a diferença, né, do professor não falar, de eu ter a gramática em Libras e as nossas expressões. Então, isso vai ficando mais fácil a comunicação e eles vão tendo essa comunicação natural. No início foi um desafio esse aprendizado e hoje a gente se comunica. É uma barreira que você foi vencendo. Sim, antes era bem difícil, foi bem sofrido. Por isso que hoje nós, os professores de Libras, estamos bem contentes com esse aumento desse ensino, né? Tem aumentado bastante, a sociedade tem percebido, a prefeitura também tem percebido essa importância e isso da inclusão é bem importante. Infelizmente, eu não sei Libras, então quem nos ajuda no bate-papo são as professoras Tatiana dos Santos e Fabiana Albuquerque.
É justamente para evitar que essas barreiras persistam que a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis tem investido para ampliar o quadro de professores tradutores e professores de Libras. Nas salas, junto com os alunos ouvintes, o Tiago ensina conteúdos variados, didática, comprimentos, cores, expressões e muito mais. É com muita dedicação que o professor, que inicialmente queria ser cozinheiro, está hoje alimentando a semente da inclusão. Então, no início, quando começa o bom dia ali, eu chego na sala, os alunos já se levantam, já vêm me cumprimentar, é muito gratificante e a nossa aula continua. No final, quando termina, todos ficam tristes, falando que querendo continuar a aula. E aí eu combino com eles, a semana que vem a gente continua, então no intervalo eu tenho contato com eles, então a gente continua essa interação, né? Então, no passado eu tinha um sonho, era de ser cozinheiro, assim, trabalhar com a culinária, mas eu tentei e não deu muito certo, não passei no vestibular, então eu pensei a Libras na sociedade que tem esse limite, e conversando com um amigo surdo, nós combinamos e tentamos essa luta ali em 2006, mais ou menos, no Letras Libras, quando começou o vestibular na UFSC, e aqui em Florianópolis, e isso foi aumentando, então foi muito bom, é um prazer. Eu gosto muito de cozinhar, mas também gosto muito de ser professora. Eu queria falar muito para a sociedade, que todos, um incentivo, né, que todos aprendam a Libras. Aqui no Brasil tem muitos surdos, são 10 milhões, a população é enorme brasileira, né, e que todos aprendam, que tem um pouquinho de empatia, né, com os deficientes, os surdos, que a gente tenha mais empatia e tenha mais união entre essa sociedade. Essa foi a nossa matéria especial, uma belíssima iniciativa, né? Libras para todas as turmas. Voltando aqui com o nosso entrevistado, o Eduardo Tasca. Eduardo, teatro, sala de aula, contação de história, um grupo de teatro formado por professores, e aí tem um personagem que surgiu no meio disso tudo aí. Eu queria que você contasse como é que surgiu o Vô Zeca. Como é que surgiu o Vô Zeca? O Vô Zeca, ele era um menino de um espetáculo anterior da Trupe da Alegria. Chegou em 2017, o Diego, nosso diretor, falou que queria resgatar o Zeca. Só que o Zeca seria um vô agora. Ele cresceu. Né? Então o Zeca lá do outro espetáculo retornou agora como o Vô Zeca, sendo um contador de histórias, sendo um apaixonado por livros e onde ele mora numa biblioteca. Aí a gente começou o trabalho de pesquisa de construção desse personagem. Então, basicamente, o Vô Zeca, ele é o vô, certo? Só que ele não é um vô idoso, velhinho. Ele é um vô. Hoje a gente sabe que a gente tem vô de 40 e poucos anos. Então, ele não se encaixa naquele estereótipo de velhinho, né? Ele de bengalinha. Então, eu lembro muito que o Diego enfatizava isso na época da pesquisa da criação do personagem. Não, ele não usa bengala. A voz dele não precisa ser de velho. Então, daí foi feita a pesquisa. Então, daí que veio o Vô Zeca. A gente está vendo aí nas imagens, enquanto o Eduardo está falando, o Vô Zeca atuando ali, né? Isso. Ali o Vô Zeca já é o Vô Zeca contador de histórias. Que depois que a gente encerrou, teve um espetáculo da Trupe da Alegria chamado A Fantástica Exposição de Zeca. Onde ele ia para as unidades de educação infantil, fazia uma exposição de livros. E esses livros, de dentro dos livros, saíam personagens. Então, saía personagens dos contos clássicos e não clássicos. Então, a gente tentava abranger todos esses personagens, sabe? Agora, Eduardo, uma coisa. Por que o avô, né? Por que não, por exemplo, o tio Zeca, ao invés do Vô Zeca? Por que escolheu a figura do avô? Pois é. A ideia ali foi na hora da criação do espetáculo, porque daí o Vô Zeca trouxe uma neta. A gente ali conversando, criando ali, que a gente pira nas ideias ali na hora, né? No nosso processo criativo, e a gente pensou, não, ele tem que ter uma neta, que a neta não gosta de ler livros. A neta quer ficar só no celular. Então, vamos trazer um vô, onde esse vô vai incentivar a neta aos livros, à leitura. Então, ela acompanha ele no espetáculo, nas contações de histórias que ele vai fazer, a Bia vai junto.
lá no espetáculo nosso da trupe, certo? E aí ela vai e ela não gosta de ler. Então, ele esqueceu uns livros no carro para fazer a exposição, né, na história, e nisso ela mexe num livro. E quando ela abre o livro, sai um personagem. E aí ela começa a mexer em vários livros e começa a sair. Então, a ideia do vô foi por causa da neta. Então, a gente trouxe a neta, então vamos ter um vô. Foi basicamente essa a ideia. Bom, a moral da história do personagem do vô Zeca é incentivar a garotada a ler livros, né? Incentivar isso. Bom, mesmo. atualmente o vô Zeca conta 3 histórias. Aí, como eu falei no início do programa, você trouxe aqui os livrinhos, né? Os livros que contam essas histórias. Tem uma boneca aqui. Isso, é um boneco. Esse aqui é o Pedro. Pode mostrar aqui para essa câmera aqui? Esse aqui é o Pedro. Aí, como diz na história, né? Ele é um menino assim, né? Ele gosta de dinossauros, de carrinhos, de desenhar e de brincar com os amigos. Só que, às vezes, de repente, de mansinho, o Pedro, ele vira porco-espinho. Então, isso aqui foi uma criação de uma amiga, uma grande amiga minha, Franciele Carminati, professora também da rede municipal, ela é também artesã. Então, ela fez o Pedro, ela me presenteou com o Pedro. Legal. Então, o Pedro eu uso nas contações de história, que tá nesse livro aqui, né? Que é um livro que Pedro também... vira porco-espinho. Pode Isso. mostrar a capa ali pro Esse pessoal. aqui é o livro, né? Tem na rede, quando é o primeiro livro que eu conto, né? Na minha É da contação. Janaína Tokitaka. Tokitaka. Isso, é o primeiro livro que eu conto e as crianças reconhecem, porque é um livro que foi distribuído, né? Pela rede, então tem nas unidades, então eles conhecem bastante. Bacana. E é um livro rimado, então de repetição, e é um livro de fácil entendimento para eles, né? Assim. Temos aqui o... O Caco Não Lava o Pé. Esse livro aqui também foi... Ele foi distribuído na rede em 2019, se eu não me engano. Cabral. Isso. Ele fala de um menino que não gosta de tomar banho, não tem as práticas de higiene, então eu pensei, esse livro é legal. E como em 2019 eu trabalhei ele, quando a gente recebeu, eu peguei ele também. Ele se passa aqui em Florianópolis, o menino ele mora na Lagoa da Conceição. Então, em vez daquela clássica música O Sapo Não Lava o Pé, tem a música O Caco Não Lava o Pé. Então a gente canta com as crianças. Isso, a gente canta com as crianças. E também tem Dudu e a Caixa. Esse aqui é curioso, porque eu fui procurar um livro que tivesse o meu nome para contar para as crianças. Né? O Prof. Dudu tem um livro com o nome dele. E aí, eu pesquisando, achei esse. O Dudu e a Caixa. Dudu e a Caixa, isso. Da Estela Greco-Loduca e o Jean-Claude Alphen. Alphen, né? Isso aí. Existe uma trilogia dessa coleção. Esse é o Dudu e a Caixa, onde é um menino que ele pega uma caixa de papelão e desenvolve a criatividade dele, transformando em muitas coisas aquela caixa. Então, ele transforma... Você utiliza, inclusive, né, essas caixas de papelão para encenar como cenário, né? Isso. E depois a garotada leva o cenário para casa, interage com ele? Como é que é isso? Isso, As caixas eu peço para as professoras antes, né? Tipo, uma semana antes eu peço para que elas possam levar caixas de papelão, a gente monta o cenário das caixas e depois da apresentação, quando termina, no caso, aí o vô Zeca fala que as caixas é para as crianças brincarem no parque, na sala de aula, desenvolverem trabalhos com as professoras. E é interessante falar que essas caixas elas estão dando muitos resultados positivos. Falar aqui que teve uma apresentação no NEIM Nossa Senhora de Lourdes, onde uma criança autista, ela não ficava na sala, não tinha o que fazer assim para ficar na sala. E quando eu comecei a apresentação com a caixa, ela entrou dentro da caixa e ela assistiu toda a apresentação, toda a contação de história dentro da caixa. Depois as professoras me deram um retorno falando que a caixa praticamente mudou a rotina daquela criança e ele não foi o único. Ao longo de todo esse ano, eu já venho recebendo relatos de professores e professoras, né? Porque é esse que é o trabalho, é o resultado do meu trabalho. Receber o retorno delas, né? E deles, né? Porque não é só a encenação e a contação, existe uma interação também contigo. Isso, não é. Hoje eu considero que não é mais uma contação de história, né? Já virou um espetáculo de em torno de meia hora. Porque o recurso do livro, eu mostro ele no final só. Sabe de onde que o vô Zeca tirou essa história? Desse livro aqui. Pedro vira porco-espinho. Então ele não lê o livro, ele conta a história já. Ele não lê o livro, ele conta a história, ele usa recursos, ele pega o Pedro aqui e faz toda a parte ali. Nas caixas, ele usa uma caixa de papelão, onde ele vira um carro, vira uma casa, vira a casa do cachorro. Tudo que tá aqui é o vô Zeca que faz. Agora, Eduardo, me diz uma coisa, né? As histórias estão na tua cabeça, né? Mais ou menos você segue o roteiro da história, mas cada público é um público. Cada plateia é uma plateia. Nenhuma é igual a outra, assim, todas são diferentes. E
Depende do público ali, eu vou conforme o público, conforme a reação deles, eu vou falando, né? Teve uma unidade que eu fui, que agora eles estão guardando tampinha de garrafa, né? Para castração de pets e tal. E aí eu peguei e dei uma latona cheia de tampinha e falei que foi a mãe do Dudu da história, que ficou sabendo, que estava fazendo uma campanha na unidade, e aí vai encaixando assim. Depende do público ali. Normalmente eu digo, ó, é até 30 minutos o espetáculo. Vamos ver como é que vai estar o termômetro das crianças ali, né? Que contar para crianças bem pequenas, né? De 6 meses a 3 anos é um ritmo, tu tem que falar mais baixo, né? Mas que eles estão ali sentados. Agora, para os maiores lá, para os grupos 5 e 6, né? Que já é o último ano da educação infantil, já é mais alto, já é mais eufórico. Eles já querem pegar os livros, já querem pegar os bonecos, os instrumentos, que eu levo também uma panderola para cantar. Na hora que eu encerro, o Caco não lava o pé com a música do Boi de Mamão. Eles querem levantar, eles querem dançar o boi. Então, basicamente é isso. Que maravilha, que maravilha. Bom, a gente dá mais faz mais uma pausinha agora aqui no nosso Educa Floripa para chamar o quadro, é o seguinte, construindo a educação, esse é o tema. No episódio de hoje, Maurício Pereira fala sobre as bases de sustentação do prédio chamado Educação. Vamos conferir. É o seguinte, no nosso prédio da educação, nós temos a garagem. A garagem é no subsolo. Tem várias vagas de garagem. E essas vagas, elas têm 5 nomes ali reservado. Então, o subsolo acaba sendo também, de alguma forma, um sustentáculo para aquele prédio. E essas vagas têm os seguintes nomes: família, profissionais que atuam na escola, alguns sempre dizem professores, mas são professores, supervisores, orientadores escolares, merendeira, todos aqueles personagens fundantes de uma escola. Então, família, profissionais da educação, estudantes, os órgãos como Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Educação e, no caso, a Secretaria Municipal, Estadual ou Ministério da Educação, que são os executivos, os órgãos que executam a educação. Quero falar um pouco de cada um desses 5 espaços. Primeiro, os órgãos executivos que executam a política pública da educação. Secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Educação. A partir deles é que nascem as diretrizes nacionais de educação, as diretrizes institucionais de educação. Então, eles são órgãos que executam a política pública. Segundo, Conselho Municipal, Conselhos Municipais, Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Educação. São os órgãos que regulam, fiscalizam, regulamentam a educação brasileira. Também tem várias vagas nesse prédio da educação, várias vagas de garagem. O outro, família. Meus amigos que estão me vendo, a família tem uma parcela extremamente importante. Olha só como eu valorizei num processo de ensino-aprendizagem. E aqui quem está me escutando, por favor, não vai dizer assim, mas eu não sou professor, como é que eu vou ajudar meu filho em casa? Eu não sei nem como ajudar. Tem. Faz como eu faço. No dia que você está me vendo, no dia que você estiver encontrando comigo na rua e me vê com os meus filhos, perguntam para eles qual é a primeira pergunta que eu faço quando os vejo, ou ao pegar na escola, ou quando eu chego em casa. A pergunta básica é, como foi a aula? Mas não pode fazer essa pergunta todo dia da mesma forma. Ela vai cair no vazio, ela vai cair no automático. Essa é a pergunta base, mas tem que perguntar diferente, ou seja, o envolvimento do pai com aquilo que o filho aprendeu no colégio. Isso faz com que o filho lembre do que aprendeu, faz com que o filho converse com o pai. Então o papel da família é o papel de apoio do filho na escola. E o pai pode até não conhecer sobre aquele assunto, mas o pai, a mãe tem que se interessar pelo seu filho lá na escola e por aquilo que ele aprende na escola.
O outro são os professores. Construímos o prédio, falamos muito dos professores e dos profissionais de uma unidade. Creio que são várias as vagas no prédio da educação que ele pode colocar o seu carro completo, ele na sua completude, ele por todo, que é o quê? O professor corpo, alma e espírito. Isso é o profissional da educação vivendo a educação na prática. E o nosso último personagem, não menos importante, e eu diria aquele que é a razão da educação. Se nós não tivéssemos crianças, jovens, estudantes, não teria escola, não teria creche, não teria professor. Então a razão da educação são os estudantes, que não são mais alunos, aquele que senta, cruza o braço e fica. Independente da classe social, da questão econômica, que o cidadão vive, hoje ele é estudante. Ele é um irreverente, um andante, um caminhante que precisa andar pelo prédio da educação. Aquele questionador, aquele que faz o professor pensar, aquele que faz o professor aprender. Então, meus amigos, no nosso prédio da educação tem uma garagem no subsolo. Várias vagas para profissionais de educação, está escrito na parede. A outra, estudantes. A outra, família. A outra, órgãos que executam a política, secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Educação. E a outra, os nossos conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Educação. É o seguinte, a educação transforma. Um beijo no coração. Esse foi o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa, já chegando no seu final. Me diz uma coisa, Eduardo, a garotada, ela consegue separar o professor Dudu do Vozeca? Elas conseguem. Conseguem? Incrível que pareça, elas conseguem. Às vezes eu tô, andando pela unidade, Dudu, Vozeca, não, Dudu, elas conseguem, porque eu explico para eles, principalmente na unidade que eu trabalho, porque eu já fiz algumas apresentações lá para eles, então eu falo, agora o Dudu vai sair e vai vir o Vozeca. Uhum. O Dudu não usa esse suspensório, o Vozeca usa o suspensório, uma camisa, um chapéuzinho, uma calça, um chinelo, então o Dudu não vem trabalhar assim, então esse é o Vozeca. Uhum. Eles sabem que sou eu que faço o personagem. Sim. Mas não é o professor Dudu naquele momento. Conseguem dividir, conseguem separar os dois. É legal pontuar porque em 2017, eu e uma outra professora, a Sabrina Cons, a gente fez um trabalho muito legal com o grupo 5 e 6, onde a gente trouxe uma mala de viagem para dentro com um monte de figurinos, de personagens, e lá eu me caracterizava na frente deles. Então, eu acredito que esse processo ajuda, a saber diferenciar quem é o personagem e quem é o professor Dudu, no Muito caso. bem. Agora vamos falar do personagem mais famoso aqui dessa entrevista, que é o Vozeca, O Vozeca tem uma agenda de apresentação, Sim. Será que a gente pode passar para o pessoal de casa aí as próximas apresentações do Vozeca? Podemos, Dia sim. 4 tem a próxima, Dia 4, no bairro Carianos. 4 de novembro. Isso, em Zilda Arnes, Lá no Zilda. bairro Carianos. No dia 11 eu vou estar no NEM Clair, lá em Canasvieiras. Depois no dia 18 na Agronômica, no Irmão Celso. Sim. E eu finalizo no NEM Vó Terezinha, também no bairro Agronômica, o ano de 2022. Aí dezembro já é aquele mês que a gente, dá uma férias, deixa o Vozeca guardadinho e ele retorna em 2023, já com agenda. Já tem uma intenção de unidades educativas, de NEMs que já estão entrando em contato, que eu não consegui atender em 2022. Então, legal. Já está lá em 2023 para continuar. Vai continuar essas histórias, porque ainda eu preciso passar por quase todas, ou todas, Quero passar por todas, mas já pensando num novo espetáculo e numa nova contação de histórias. Que maravilha. Esse é o Vozeca, mas eu conversei aqui, foi com o Eduardo Tasca, que dá vida ao Vozeca e outros personagens também. Tem essa técnica sensacional, misturando teatro com contação de história nas unidades escolares, uma linda iniciativa, e hoje é auxiliar de sala do NEM Lauzimar Maria Laus, lá no Rio Vermelho. Eduardo, muito obrigado pela tua entrevista e parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado, Duran, agradeço o espaço e vamos levar teatro, educação e cultura para essas crianças, Sempre, sempre, sempre. É isso aí, muito obrigado.
Nós é que agradecemos. O Educa Floripa vai ficando por aqui. Não perca aí o próximo programa, sempre falando sobre a educação infantil aqui em Florianópolis. Se você perdeu algum detalhe, siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa.